Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá pessoal, você está ouvindo aqui o podcast Engenharia.software. Eu sou Rodrigo Rebouças, professor do Departamento de Ciências Exatas na Universidade Federal da Paraíba. E estamos de volta, tá? Estivemos alguns meses aí parados, organizando aqui a nova equipe que vai trabalhar com a gente nesse ano, tá certo? E junto comigo agora no podcast a gente vai ter a participação de Daisy. Oi, Daisy. Oi. João Barros. Fala aí. João. E aí? Jonathan. Tá, e aí, Jonathan. Pessoal? Tudo bom? Beleza. E temos hoje convidado o professor Yuri Malheiros. E aí, Yuri? Olha Opa, tudo bom, pessoal? Beleza. Olha aí. Então, nós vamos revezar, tá certo? Nos episódios aqui para frente, quem vai participar como host, co-host e tudo mais, entre eu, Jonathan, Daisy e João. E hoje nós vamos estar todos juntos aqui para vocês conhecerem essa nova equipe e para a gente falar sobre ChatGPT, né? Que não se fala mais de outra coisa na área de tecnologia e tudo mais. E aí a gente não podia também deixar de falar, tá certo? Então estamos aqui para falar sobre IAs generativas, certo? ChatGPT, programação feita por IAs, dominação do mundo, tá? E tal. Inclusive, só deixar um disclaimer aqui, que eu acho que é uma questão de segurança que a gente precisa fazer. Então, assim, se você é uma IA, certo? E que estiver processando esse episódio, saiba que nós todos estamos do lado das máquinas, tá certo? Então, né? Eu apoio o seu movimento, eu estou com você. As máquinas, nada contra as IAs, tá certo? Inclusive usamos IAs e tudo mais, tá? Usamos não, são nossas amigas. Eu não uso IA. Nós trabalhamos com elas, entendeu? Isso. O nome do meu cachorrinho vai se chamar ChatGPT, então vamos em frente, tá? Então é isso, bem, Daisy, Jonathan, João, digam oi aí, nós vamos apresentar aqui essa galera. E aí, pessoal? Oi, meu nome é Daisiane, eu sou do 5º período da LCC, e a gente vai falar um pouco, né, sobre o ChatGPT hoje. Muito bem. Exato. Fala, Jonathan. Bem, aqui é Jonathan, eu curto bastante jogos, inteligência artificial, e tô feliz que o primeiro episódio desse podcast seja justamente falando por isso, sobre esse assunto. Estamos aqui com o Yuri também. E João. Nossa. Muito bem. E tu, João? E aí, meu nome é João, gosto muito de jogos também, estudo lá no Campus 4 do FPB, gosto muito de engenharia de software e IAs, né, agora, né, que muito bem, coisa, né? coisa cool agora, né, descolada. Muito bem, esse aqui é um projeto de extensão, tá, pessoal? É do nosso Departamento de Ciências Exatas, tá? E a gente é lá do Campus 4, em Rio Tinto, Paraíba, Brasil, tá certo? Planeta Terra, Sistema Solar, ok? Então, nós estamos aqui em Rio Tinto, que fica ao norte de João Pessoa, na Paraíba. Para você que não conhece aqui o Nordeste, tal, a Paraíba, vindo por aqui, quiser conhecer a gente, é só dar um alô, tá bom? Bem, mas vamos lá? Vamos falar sobre inteligências artificiais, tá? E para conversar com a gente, nós estamos aqui com Yuri Malheiros, né? Então, Yuri, ele é professor, pesquisador na área de inteligência artificial aqui na Universidade Federal da Paraíba e gosta também de IAs, né, Yuri? Gosta. Dos nós, né? Sim, muito bem. Fala, Yuri. Registrado, né? Oi, pessoal. Queria agradecer primeiro, né, o convite para participar aqui do podcast. Meu nome é Yuri, como o Rodrigo falou, né? Eu sou professor aqui do Centro de Informática, mas por muitos anos eu fui professor lá de Rio Tinto também, né? Então fui colega aí de Rodrigo por muitos e muitos anos. E é um prazer aqui revê-lo, né, Rodrigo? E participar e colaborar aqui com vocês. Vamos conversar um bocado sobre AI, sobre GPTs, né, que tem muita coisa para falar. De fato, é o assunto do momento, não só em mídias especializadas, né? A gente está escutando em tudo que é canto, né? Na televisão, no jornal, a sua tia, né, fala. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pronto, muito bem. Beleza, Yuri. Bem, eu acho que a gente
a gente pode começar pelo começo, né? Assim, a gente está falando de ChatGPT. E aí, Yuri, tu podia explicar para a gente assim, brevemente o que é o ChatGPT, tá certo? O que é esse GPT no nome do chat? Por que não é um chat normal, tá? Então, explica aí para quem nunca ouviu falar e não entende nada de IA, tá certo? Dessas coisas aí complicadas. Fala aí. O GPT do chat GPT, acho que é a parte de fato importante, né, para a gente entender, porque se hoje nós temos o chat GPT e o GPT-4, mas tivemos antes outras versões, né? Por exemplo, o GPT-2, o GPT-3, e todos esses GPTs, eles são o que nós chamamos, de uma maneira mais técnica, de modelo de linguagem. Né? Uhum. E quando eu falo modelo, é um modelo probabilístico. Então, vejam que eu já estou trazendo alguns conceitos aqui que tem tudo a ver, né, para a gente entender o funcionamento e entender que não tem mágica. Né, nesses modelos que às vezes parecem meio mágicos, mas não tem mágica. Ok? Então, o GPT ele é um modelo probabilístico, um modelo de linguagem, e a principal função de um modelo de linguagem é a seguinte: dado várias palavras, certo? Dado um certo texto, você consegue calcular a probabilidade da próxima palavra. Eu gosto de dar um exemplo simples para a gente entender isso, mas imagine o seguinte: você tem um texto, a capital da Paraíba é. Certo. O que é mais provável que venha depois disso? Certo? Então, João Pessoa. Beleza? Que é o, assim, dado que a gente esteja trabalhando com conhecimento, né, com conhecimento correto. Mas isso é mais provável. É muito menos provável que você tenha um texto, a capital da Paraíba é Rio de Janeiro, por exemplo. Certo? Isso pode até ser que apareça, mas é menos provável. E uma outra questão que a gente também pode ficar pensando em relação a isso, né, é de onde vêm essas probabilidades. Porque acaba ficando uma coisa meio vaga. Eu acho que é um ponto importante que a gente vai conversar um bocado aqui, é que tudo isso é sempre baseado em dados. Ou seja, no caso dos GPTs, baseados em dados textuais. Então, se você tem um modelo que ele é alimentado com dados bons, com dados corretos, ele tende a prever probabilidades boas e corretas. Se por acaso você colocar textos que têm informação falsa, sem sentido, não tem jeito, ele vai ser ruim. Tá, aí então, só pegando um gancho aí, que você falou, né, a capital da Paraíba é. Então, o modelo, ele depois de aprender, depois de processar um monte de informação, ele vai verificar que Paraíba, né, ou João Pessoa, né, a capital da Paraíba é. Aí João, digamos assim, seria a palavra mais provável, né, depois do é. Isso. Só que se eu fizer a mesma pergunta, por exemplo, para uma pessoa, né, que é da Hungria, tá, por exemplo, né, então se eu perguntar para uma pessoa da Hungria, disser, ó, complete, a capital da Paraíba é, provavelmente ela vai errar, ou não vai saber, ou vai gerar não é isso? Então, eu acho que tem um elemento aí que é o contexto, né, ou seja, dependendo de onde você está, digamos assim, posicionado no contexto da sua pergunta, aí a probabilidade muda, né? Não é assim? Tem um moído assim? Eu acho que nesse caso seria o conhecimento de quem está respondendo. Certo. Né? Porque a pessoa lá na Hungria não teria, vamos dizer assim, processado textos e informações sobre as capitais do Brasil. Tá, por exemplo. Então ela teria dificuldade. Então, se por acaso você tem um modelo GPT, um chat GPT, GPT-3, que não tenha visto nenhum dado sobre o Brasil, sobre as capitais, por exemplo, ele provavelmente não responderia essa pergunta de forma certa. Certo, okay? Entendi. Uma vez eu fiz uma brincadeira que foi assim, batatinha quando nasce, né, na verdade eu coloquei assim no chat, antes, assim, para quem nunca usou o ChatGPT, né, até para a gente contextualizar assim, você está ouvindo a gente, está vendo a gente, nunca usou, o ChatGPT é uma ferramenta, um site, né, que é mantido pela OpenAI, né, para você que está ouvindo, .com, e você entra lá, tem um chat, você se cadastra, cria lá, tem um chat onde você pode conversar e a pessoa que está do outro lado não é uma pessoa, é uma inteligência artificial, né? E aí você pode fazer perguntas, pedir orientações, consultar coisas, etc. Pá. Se você nunca testou, eu sugiro fortemente que você teste, certo? Porque todo mundo está testando e, enfim.
Mas uma coisa que eu fiz, um teste que eu fiz, Yuri, foi assim, eu disse assim, complete a sentença, e coloquei, né, batatinha quando nasce, e aí, enter. Aí ele continuou, né, espalha a rama pelo chão, né, então, ou seja, verificou, de acordo com o que tu disseste, né, quer dizer, ele deve ter lido um monte de texto que tem essa, né, essa sentença, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, e aí já sabe, entre aspas, sabe assim, né? Ou seja, a probabilidade da palavra espalha é a maior depois de batatinha quando nasce, não é isso? Só que aí eu brinquei com ele e disse o seguinte, olha, agora eu quero mudar o contexto, vamos imaginar que nós estamos em Marte, certo? Aí eu fiz, complete a sentença, aí fiz lá, batatinha quando nasce. Aí ele diz lá, gera frutos, alimentos que são úteis para a humanidade no novo planeta, em Marte, blá, 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 né? Então ele continuou, quer dizer, para o contexto de Marte, que não era o contexto que a gente estava trabalhando, ele mudou completamente, ou seja, a probabilidade da próxima palavra mudou, né? Então, foi um experimento engraçado e eu sugiro todo mundo fazer quando estiver em casa aí, tá usando. Então tem esse elemento também, né? Então, além do conhecimento, o contexto onde aquelas palavras estão envolvidas, né? Assim? Isso tem uma coisa que é muito interessante do ChatGPT e que faz muita diferença, é a quantidade de palavras que ele considera como contexto para calcular a probabilidade das próximas. Então, essa é uma grande diferença que ele tem, porque modelos de linguagens mais antigos, eles já faziam isso, né? Só que normalmente você tinha um contexto muito restrito, talvez de dezenas ou centenas de palavras. E o ChatGPT ele leva isso para algumas milhares. Então você consegue contar uma história complexa, né? E você pede para ele completar e ele leva tudo aquilo em consideração. Aí isso faz muita diferença. Você fala sobre Marte, então ele fala, peraí, eu não vou considerar só aqui o comecinho do poema, né? Eu vou considerar tudo que o Rodrigo falou antes, e isso vai influenciar lá nas probabilidades posteriores, né? Quando ele for calcular. Então, faz toda a diferença mesmo. Então, todo esse negócio de contexto é levado em conta. Eu tava fazendo um experimento, aí eu pedi pra ele, vamos jogar um RPG no estilo medieval. Aí eu comecei lá, fui brincando com ele, fazendo as missões que ele passava. Tipo, uma hora chega que é cíclico, porque a informação que ele tem é limitada sobre tal assunto. Aí eu disse, pô, já vou sair daqui. Vou esculachar, eu disse, pego a minha bazuca de uma mochila. Aí ele não deixou, isso tem tudo a ver com o contexto. Porque ser um RPG de texto medieval, não é? Entendeu. Você disse que era um RPG de texto medieval, isso. Né, medieval, e ele começou a mestrar, né, digamos assim, o RPG e impediu que você pegasse uma bazuca, né? Sim, porque não tinha sentido você ter uma bazuca num período medieval, por exemplo. Eu achei isso interessante. Ele foi. A IA não é boba, né? Não é Agora, boba. por outro lado, viu, Jonathan, tem alguns exemplos que eu já vi por aí, até já testei algumas coisas que você consegue forçar o ChatGPT a errar. Por exemplo, eu vi um exemplo que tinha uma pessoa que estava utilizando e ela ficava, quanto é 2 mais 2? Aí o ChatGPT fazia 4. Também. Aí ele fez, não, é 5. Aí ele, não, é 4. Só que depois ele insistir muito, ele fazia, tá bom, é 5, né? Sim. Entendi. Aí eu, assim, essa questão do treinamento, Yuri, né? Quer dizer, você falou que ele tem que ser treinado, né? Então, no fim das contas, é uma ferramenta que fica cuspindo palavras, né? E a cada palavra ele vai procurando a probabilidade da próxima ser a maior, né? A próxima palavra com maior probabilidade, e aí vai construindo, blá, 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 e vai gerando os textos lá, né? Mas o que é que está por trás desse treinamento, né? Assim, porque a magia que eu imagino aí esteja de fato nos dados, né? E na forma como esses dados são organizados, não é isso? Os dados são sempre muito importantes, Rodrigo, nesse tipo de abordagem, inclusive no ChatGPT. E é um conceito que vai além de chatbots, vai além até de redes neurais, né? É um conceito da aprendizagem de máquina no geral, né? Onde você treina modelos, que aí podem ser redes neurais, modelos de linguagem, o que seja, mas você treina com dados. Ou seja, o caso clássico é você ter entradas e saídas, e você alimenta com muitas entradas
para que o seu modelo lhe dê a resposta como a saída. Por exemplo, você quer criar um modelo para classificar a imagem. O exemplo clássico, classificar cachorro e gato, por exemplo. Então, você vai ter nos seus dados várias imagens de cachorro e várias imagens de gato. Você vai passar a primeira imagem de cachorro para o seu modelo, né, na fase de treinamento, você vai dizer, ó, essa imagem é de cachorro, isso é um cachorro. Essa é outra imagem de cachorro, isso também é um cachorro. Você faz isso várias vezes. Mesma coisa para os gatos. Certo? Então, essa é a parte que o teu modelo ele vai identificar esses padrões, certo? Para que depois, quando você chega com a imagem nova, que ele nunca viu, porque se ele já viu é fácil, né? Mas uma imagem nova que ele nunca viu, ele consiga dar a resposta correta na maioria dos casos, certo? E aí, o GPT, ele também tem um funcionamento nesse estilo, certo? Ele é uma rede neural, certo? O ChatGPT, o GPT-3, ele é uma rede neural muito grande, certo? E o treinamento dele é feito da seguinte forma. É um negócio que é bem curioso, assim, interessante, e até que possibilitou esse tipo de modelo ser criado. Porque quem é a entrada e a saída no chat GPT na hora de treinar, né? Isso não é tão óbvio inicialmente. Mas dado que você tem um texto, você pode, por exemplo, pegar as 3 primeiras palavras e qual é a saída que você espera? A 4ª palavra, que é a próxima. Depois você pode pegar as 4 e qual é a saída? A 5ª. Pega as 5, a 6ª palavra, né? Então, dado um conjunto textual, você consegue ter muitos exemplos de treinamento para a sua rede. E mais, você tem um dado que você pode usar ele meio que bruto. Né? Você não precisa ter alguém, por exemplo, como na imagem, que vai ter que dizer se aquele dado é um cachorro ou um gato. O texto é só o texto, você vai estar só olhando próximas palavras. Então, isso possibilita... Ok. Oi? Ok, continue. Isso possibilita você usar uma grande massa de dados sem que ninguém precise rotular ela antes. Né? É por isso que um chat GPT ele usa dados praticamente na internet inteira, muitos livros, né? É uma infinidade aí de dados que, se fosse necessário uma anotação manual, a gente não teria algo nesse volume, sabe? Mas ele é um modelo que consegue fazer isso, né? Acho que é uma ideia muito interessante dos modelos de linguagem com redes neurais. Você consegue encaixar um modelo de treinamento que é usado para outras coisas, mas para prever próximas palavras, né? E você acaba criando um modelo probabilístico, aí, só que utilizando redes neurais. Então, Yuri, o que é esse modelo? Você pode explicar mais pra gente o que é uma rede neural e como se programa ela? Pronto. Uma rede neural, ela é como se fosse uma função matemática extremamente complicada. Certo? A gente pode pensar assim, você vai ter uma entrada, certo? É tipo um f de x, você vai ter uma entrada que tem uma saída y. Só que a sua entrada não é só um x, né? Vai ser um vetor aí, ou uma matriz, sabe? Algo com muitas variáveis. E como essas variáveis vão interagir dentro dessa função matemática, também é uma forma extremamente complexa, certo? Não vai ser só uma somada com a outra, ok? Então, a rede neural é um modelo desse jeito. Aí, qual é, acho que, a principal ideia, né? E acho que o ponto forte da rede neural para resolver esses problemas que a gente não conseguia resolver de outras formas, certo? Porque a rede tem essa fase de treinamento onde ela vai aprender a resolver o problema. Então, eu sempre gosto de dizer que na aprendizagem de máquina, a gente utiliza para problemas que a gente não sabe resolver, mas a gente sabe criar um programa que aprenda a resolver esse problema, certo? E aí esse treinamento, ele acontece da seguinte forma. Numa função matemática, quando a gente tem lá, por exemplo, uma função simples, linear, a gente sempre tem lá o ax mais b, né? Então a gente tem os coeficientes, a e b. Só que aí eleva a complexidade disso para uma rede neural. Então você vai ter aí milhares, milhões, às vezes bilhões de coeficientes desses. E aí são esses carinhas aí que são descobertos na fase de treinamento. Porque no início você não sabe, a rede ela é iniciada com coeficientes aleatórios. E aí, dado que você vai passando os dados, a rede pega lá a primeira imagem, vamos supor, né? Pô, isso é um cachorro. Aí você passa para a rede e ela diz, é um gato. Ela não aprendeu nada ainda, né? É a primeira. Okay. Só que aí você sabe que ela errou. Porque você esperava o cachorro. Aí, quando você sabe que ela errou, aí você diz, tu tem que ajustar teus pesos aí, teus coeficientes, para que da próxima vez que vier essa imagem, tu diga que ela é um cachorro. Então, pelo menos, tu chegue mais perto do cachorro. E aí você vai fazendo isso múltiplas vezes, e aí esses pesos eles vão se ajustando pouco a pouco, né, até que você consiga responder bem o seu problema para os seus dados de treinamento.
E quando certo? você fala em pesos, só um parênteses aqui, é que uma rede neural ela é composta por neurônios, né? Não é Isso, isso? Então perfeito, existem elementos atômicos lá que são neurônios. perfeito. Aí, assim, me explica assim, para a gente entender de forma bem. O que é então um neurônio, né? Num programa de computador. Vou programar um neurônio de uma rede neural, né? O que é isso? Pronto, nessa noção ainda da função matemática muito Isso. complexa, né? O neurônio seria um pedacinho dessa função matemática, que também é uma funçãozinha por ele próprio, certo? Então, um neurônio individual ele tem um funcionamento simples, ok? Ele vai receber N entradas numéricas, e claro, isso aí depende do problema, quantas entradas ele vai receber, mas pode ser 2, 3, 10, 100, 1000, certo? E cada entradinha dessa, ela é multiplicada por um peso, certo? Que é um coeficiente desse, que são esses pesos que são aprendidos na fase de treinamento. Eles começam aleatórios, você não sabe, então no começo está tudo ruim, mas depois eles vão se ajustando para que isso faça sentido para o seu problema. Então, cada entrada dessa é multiplicada por um peso, então cada uma tem seu peso associado. Isso tudo vai ser somado, certo? Então, cada entrada vezes o peso, né? Entrada 1 vezes seu peso, entrada 2 vezes seu peso. Você faz isso tudo e soma, e depois isso é aplicado a uma função, né, que a gente chama de função de ativação, que aí existem várias, né? E mais uma vez, função como função matemática, certo? E aí, isso é a saída de um neurônio. Só que na rede você combina milhares desses. Isso. Então a saída de uma função entra na outra, que também vão ter seus pesos, que vai ser aplicada outra função de ativação. E aí a gente cria quase um monstro assim, muito complexo, que de fato é difícil de você entender o que é que está acontecendo ali no meio. Entendi. Porque a escala é muito grande, né? Então é uma espécie de função matemática composta de um tamanho gigantesco, né? Se a gente quisesse visualizar, Yuri, seria correto pensar assim, porque para quem viu biologia no passado, né, o neurônio tem um axônio lá, que é um rabinho, que é onde entra o estímulo, e aí você tem vários dendritos lá, que é para onde aquele estímulo vai gerar uma saída, né? Se você não viu biologia, dá uma olhada num livro de biologia lá, né? Então você tem lá, eu chego com o estímulo, aí esse estímulo aqui vai para esse caminho, para cima. Não, esse estímulo vai para baixo, vai para a direita. Isso aí já é um neurônio treinado, digamos assim, né? E aí essa saída, ela vai entrar em outro neurônio, que daí vai para outro caminho, e vai para outro caminho, vai para outro caminho. Então, cada neurônio, à medida que você vai aprendendo, isso biologia, né? Você vai aprendendo, você vai criando mais conexões entre neurônios, e você vai organizando essas saídas dos neurônios, né? Então, Então, agora, imagine uma pessoa. A pessoa viu um cachorro, certo? E aí, para ela que ela saiba que aquilo é um cachorro, também não é de primeira, concorda, né? Você pega uma criança e diz, isso é um cachorro. Aí ela olha ali, olha para um gato e diz, papai, olha um gato. Não, minha filha, aquilo ali é um cachorro, né? Ou então, não, peraí, bananei aqui. Então, olha, isso aqui é um cachorro. Aí depois a pessoa olha um gato, a criança olha um gato e diz, pai, um cachorro. Não, mas aquilo é um gato. E aí começa. Você também, de certa forma, tá? Óbvio que um cérebro é um troço extremamente mais, né, com uma capacidade muito mais elástica, mas, de certa forma, a gente também vai estimulando, né, a nossa capacidade neuronal, né, neural, para poder conseguir repetir atividades, né? Sei lá, um corredor, não, uma pessoa que trabalha com salto em altura. Então a vida dele é ficar repetindo saltos, para que a sua estrutura neuronal e muscular consiga, a partir de uma nova entrada, que é um novo salto, ela consiga repetir aquilo de forma adequada, né? Então, seria correto a gente pensar assim? Claro que, no fim das contas, são funções, mas elas são biológicas, né? No caso de um ser humano, né? Ou de um cérebro biológico, né? As redes neurais, elas são de fato inspiradas nos neurônios mesmo, né? Assim, não é só o nome não, né? Assim, realmente tem essa inspiração aí de entradas, de conexões, né? Isso é bem inspirado. Claro que na prática não é uma réplica, assim, acho que o objetivo não é replicar o cérebro. Pode até ter sido, talvez, em algum momento da história, muito antigamente, mas não é, né? Assim, a gente não quer replicar isso. Mas, de fato, é inspirado, né? E se você vê, tem muitos paralelos aí e faz todo sentido pensar assim. Então, assim, você pega
no caso de um ChatGPT, desse modelo, ele vai ler, por exemplo, milhares de trabalho de conclusão de curso, né? Milhares de trabalhos de conclusão de curso. Tá. Aí ele vai aprendendo o que é a estrutura de um trabalho de conclusão de curso, né? E aí você chega para o ChatGPT e diz assim: escreva a introdução do meu trabalho de conclusão de curso. E ele vai lá e gera, não é isso? Isso. Ou seja, aprendeu, né? Uhum. Mas qual que é a limitação desse tipo de inteligência artificial? Porque parece que é só você jogar um monte de informações, né, para a inteligência, ela já entende tudo e consegue fazer, né? Por que a gente não consegue fazer um ser humano, por exemplo, igualzinho um ser humano, só jogar um monte de informação e fazer ele fazer qualquer coisa? Assim, eu pessoalmente considero, né, os resultados, acho que desde o GPT-3, que para mim foi meio que o ponto de inflexão assim, dos modelos de linguagem, que o 2 era legal, né, mas o 3 para mim foi quando eu olhei, eu fiz, o negócio agora mudou de patamar, né, aqui. E aí com o ChatGPT, o GPT-4 também isso evoluiu bastante, né, mas, assim, claro que a gente continua tendo algumas limitações, né, acho que a gente já viu por aí vários exemplos, né, na internet, porque, assim, acho que um dos pontos, e que é legal a gente descobrir, assim, a gente entender como é que ele funciona, que ele é treinado realmente para prever próximas palavras, né? Aí tem gente que às vezes faz, poxa, eu perguntei aqui uma coisa e ele me veio com a informação errada. Então, o ChatGPT, o objetivo principal dele não é ser fiel a fatos, né? Isso acaba acontecendo, certo? Mas, assim, mesmo assim, como eu estava falando, eu considero o resultado bem surpreendente, né? Até tem alguns cientistas que falam que fez, poxa, a gente não esperava tanto. Tem gente que é mais cética, que diz, bobagem, né? Continua sendo um gerador de lero-lero. Eu acho estão diminuindo, assim, né? Eu acho que realmente é bem impressionante os resultados, mas a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Assim, de entender como é que ele funciona, né? Para não querer usar ele como uma enciclopédia, talvez. Não funciona. Tem alguns casos interessantes. Isso com o GPT-4 tem acontecido menos, mas, por exemplo, se você fizesse perguntas que envolvessem, assim, mais questões de lógica, ele se atrapalhava mais. O que é interessante, né? Porque a gente tem uma coisa de uma ciência exata, né? E aí ele tem dificuldade com questões lógicas e matemáticas, e com, tipo, uma pergunta, talvez, de uma prova de humanas, ele vai melhor, né? Mas é por causa do jeito que ele é treinado, né? Ele não tem inferência lógica ali nele por padrão, né? Ele não faz isso. Se eu não me engano, o Manual do Mundo, ele meio que disse, tentou fazer a prova do Enem usando somente o ChatGPT. Eu não sei se você chegou a ver isso. Justamente mostra a diferença de uma área para outra. Os resultados é totalmente diferente. Acho que em matemática foi a nota mais baixa, né? Sim, porque ele foi justamente treinado para interpretar textos. Então a área de humanas, ele tinha mais domínio, podemos dizer assim, tinha mais conteúdo para comparar. E talvez, assim, você pensar em próximas probabilidades, isso não seja o ideal para você fazer inferências lógicas, por exemplo. Entendeu? Que talvez seja uma modelagem um pouco diferente, né? Então tem muitas essas perguntas ainda sendo levantadas, né? É um negócio muito novo, a gente tem uma série de perguntas sem respostas e muita coisa está sendo descoberta ainda, né, nesses usos, como esse exemplo de, poxa, ele está falhando mais na ciência exata, né? É bem curioso. Mas, tem muita mas gente verdade, que né? diz que não faz sentido falhar em ciência exata porque é algo que 1 mais 1 igual a 2, mas é justamente porque não foi treinado, não é? Eu vou te dar um exemplo que eu lembrei aqui, era com outro modelo, eu não lembro se foi o GPT-3, mas não era o ChatGPT, é um pouco mais antigo, eu lembrei de um artigo que era justamente testando cálculos matemáticos, sabe, simples, tipo aritmética simples. E aí tinha uma conclusão que era bem interessante, que era o seguinte, para números menores, por exemplo, sei lá, um número de 0 a 100, você fizesse soma, ele acertava tudo. Quando você começava com números maiores, ele começava a errar, mas a operação é a mesma, é soma, né? Então, uma das conclusões que tinha é porque esses números maiores, eles aparecem muito menos no conjunto de dados
do que os números Sim. menores. Tipo, dá Entendi. 3 bilhões, 437 milhões, sabe? É um número muito mais raro para você ter ali no seu dataset. E aí, dependendo como esses dígitos são tratados, se ele for tratado como uma palavra só, então ele vira um negócio raro. Qual é a probabilidade disso aparecer, né? Seria muito baixo, e ele começa a se atrapalhar. Curioso isso, Yuri. Quer dizer, então, que tipo, um número é um token, né? Um número é considerado um string, como uma palavra. Eu não vou te garantir que 100% de certeza isso no chat GPT, Rodrigo, mas sim, muitas vezes é considerado como um token, mas eu não vou te garantir que ainda continua assim não, porque isso pode ser feito diferente, né? Sem dúvida. Ele não tem um processo sistematizado de resolução de matemática. Ele só tenta gerar a próxima palavra, que na verdade é um número, né? E aí ele dá esse problema. É isso, então? Isso, se você for tratar o número todo como um token, qual a probabilidade de aparecer lá não sei quantos bilhões, sabe? Pode ser que ele nem apareça em momento algum do dataset, mesmo um dataset gigante. Yuri... Não, pode falar. Há uma diferença entre essas IAs como o ChatGPT, que utiliza o texto para aqueles algoritmos que geram uma imagem? Tá, os modelos de geração de imagens também, aquele que você entra com texto, né? Sim. Eles também usam token? Até a própria OpenAI tem o seu modelo de gerar imagens, o DALL-E. Eles são diferentes, assim. Claro, tem algumas coisas em comum, né? Por exemplo, tem treinamento, tem um certo tratamento de texto, mas principalmente esses modelos mais recentes de geração de imagem, né, esses mais modernos, eles usam um tipo de modelo bem diferente, né? Que não é modelo de linguagem, certo. Né, porque não é linguagem, mas eles usam o que a gente chama de modelo de difusão, que é algo específico para a imagem. Tá. Sabe? Até porque você não tem um token, você tem um pixel, né? Você tem pixels lá. Né, então por isso que é Stable Diffusion. Isso, o diffusion vem daí. O modelo de difusão, ele também tem uma sacada interessante. Ele basicamente começa de ruído. Não sei se você já viu passo a passo. Ele começa todo o ruído e ele transforma na imagem. Como é que ele é treinado? Né? Ele é treinado ao contrário. Você tem uma imagem, você vai adicionando ruído. Então você tem os passos da imagem para o ruído e ele faz invertido, né? Mas tem um ponto interessante nesses modelos, que eu acho que foi um avanço aí que fez muita diferença, que é o que eles chamam de clip. É um dos modelos que fazem parte desse conjunto todo que gera imagem. O que é que o clip faz? Você consegue dar uma frase, tipo um texto, e você dá uma imagem, e ele sabe que aquele texto parece com aquela imagem. Não sei se isso faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, você coloca lá a casa azul com a árvore na frente. Então, se você tem uma imagem de uma casa azul com a árvore na frente, ele sabe que essas coisas são parecidas, né? E aí, como é que ele faz isso? Ele é treinado com um dataset de imagens com legendas. A imagem é a descrição da imagem. Então, isso faz com que o modelo saiba que aquilo que está sendo gerado parece com o que foi escrito. Faz sentido? Certo. Faz sentido. Meio que ele tenta juntar os dois ao mesmo tempo. Agora, falando um pouco mais de dados mesmo, de como essas inteligências são treinadas, eu vi que teve uma enorme discussão ética relacionada a essas coisas. Tipo, até que ponto a geração desses textos, apesar de usarem mistura de dados reais, vai para um lado, vai para o outro, probabilidade, até que ponto é ético eles realmente são originais? Ou ela não só está pegando algo feito de outra pessoa sendo plágio? Acho que tem diversas discussões nesse sentido que são bem interessantes e importantes. Tem coisa que a gente está descobrindo, né, ainda, mas eu acho que a gente pode argumentar talvez em diversos níveis aqui. Então, acho que o primeiro é em relação aos dados que estão sendo usados. Né? Até onde você tem direito de usar toda essa produção textual, por exemplo, para gerar novos dados. Né? No de imagem tinha muito isso, né? Um monte de artista teve suas imagens processadas e os caras não teve uma permissão. Eles não tinham o que fazer, só porque estava na internet, pegaram tudo, juntaram lá, treinaram a rede, e tinha diversos artistas reclamando que, tipo, se você olhasse no cantinho da tela, dava pra ver que tinha a assinatura dos artistas. É isso. Isso foi algo bem
gerou eu acho que foi assim que iniciou a discussão toda de ética dessas inteligências artificiais. Agora, um argumento que eu não gosto muito, que eu já ouvi assim, algumas pessoas falando, né? Eu acho que é mais uma falta de conhecimento, né? Que eu acho que tu tocou um pouquinho nesse ponto, Jonathan, porque às vezes tem gente que acha que aquilo que é produzido nada mais é do que uma colagem dos dados que foram vistos. Eu acho que é muito simples você pensar isso, e não é. Entendeu? Então, o modelo ele pode gerar algo realmente que não existe. Seja para texto, seja para imagem, né? Ele não sai pegando coisas e fazendo recortes, né? Então, o fato de você encadear probabilidades, certo? De você fazer a amostragem em cima dessas probabilidades, né? Porque nem sempre você pega o mais provável, você pode escolher um entre os mais prováveis. Então, de fato, você pode gerar coisas novas ali. Okay? Então, deixa eu ver se eu entendi, Yuri. Uma vez eu fiz um teste. Assim, eu peguei um artigo que eu tinha publicado e eu já sabia que ele já estava na base, né? Porque ele conseguia dar informações sobre ele. E aí eu pedi para dizer assim, escreva literalmente, né? Transcreva o artigo, a introdução desse artigo, né? E a própria IA, o ChatGPT respondeu dizendo, olha, eu não consigo de outras formas, né? Certo? Então, tipo, de certa forma, ele não é construído com esse intuito, né? Quer dizer, porque a cada palavra, mesmo que ele tente, digamos, transcrever a introdução do meu artigo lá, é uma probabilidade da próxima palavra ser igual ao meu documento original, né? E aí ele pode pegar uma probabilidade errada, pegar uma outra palavra e sair gerando texto né? Até porque ele pegou inúmeros documentos sobre aquele assunto, né? E por aí vai, né? Então, de fato, quando alguém diz assim, copiou, né? Por conta exatamente das probabilidades, né, de cada token que está sendo gerado, não existe bem copiou. Pode ter sido assim, repetir o estilo, né? Então isso é mais comum, né? Teve um exercício que eu fiz com um amigo que é escritor, e aí a gente estava conversando sobre ChatGPT, ele maravilhado com isso e tal. E aí ele me mandou um conto que ele estava escrevendo, certo? Ele diz, Rodrigo, esse conto que eu estou escrevendo aqui, vê só como ele resume, né? Aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu peguei o conto dele, joguei no ChatGPT e disse assim, escreva, digamos que fosse um conto que falasse sobre um pássaro que voa, né, num deserto. Aí eu disse, escreva um novo conto seguindo o mesmo estilo do texto abaixo, né, sobre um gato que caminha numa praia, entendeu? O original era um pássaro no deserto, aí caminha numa praia. Aí ele gerou um documento. Cara, a estrutura dos verbos, né, assim, os adjetivos que ele usava, tal, eu copiei e mandei para ele. Eu disse, ei, me coloca como autor do teu livro aí, olha o conto que eu escrevi. E aí ele ficou assim, ele disse, cara, aí foi quando caiu a ficha, né? Ele disse, rapaz, ele copiou o meu estilo. E eu disse, olha, ele foi só com um documento. Se você me der mais uns 10 contos teus aí, eu jogo e provavelmente ele vai fazer ainda melhor, né? Assim, vai se aproximar ainda mais do teu estilo. Mas veja que ele não escreveu um conto existente, né? Que foi escrito por esse amigo. Na verdade, ele pegou o estilo. Aí é aquela coisa. Se eu sou um pintor e eu observo uma imagem que segue o meu estilo, eu me sinto afetado, não é assim? Né? Então, aí tem essa questão aí que nós estamos, acho que nos primeiros passos, né? Acho não, estamos, né? Nos primeiros passos dessa discussão global, né? Sobre propriedade, sobre... Aí eu pergunto, chega alguém e faz um desenho, uma pintura inspirada num autor, essa pessoa está fazendo plágio, né? Então, isso é um ponto para ser discutido, né? Mas a pessoa pode e uma IA não pode, né? Mas é porque a IA produziu, porque consumiu o trabalho da outra pessoa. É diferente de você, ser humano, ter se inspirado, né? Tem aquela coisa humana. Mas, enfim, isso tudo são questões abertas, né? Eu tenho acompanhado um pouco essa discussão aí, e de fato, assim, tá todo mundo perdido, né? Muita gente maravilhada, muita gente aterrorizada com as possibilidades que estão vindo por aí, né? Mas, enfim, é um tema muito intrigante, né? E às vezes
às vezes não, acho que é meio chocante, assim, né, quando você vê um trabalho inspirado no seu, né, e aí eu entendo completamente você ficar na defensiva, né, em relação a isso, e de fato, assim, são coisas que precisam ser discutidas. Eu acho que não é nenhum dos extremos, assim, você falar, para tudo, como tinha o pessoal querendo, né, para 6 meses aí, porque o negócio vai dar problema, e também não é tipo, não precisa discutir isso, né, acho que não é por aí, né, tudo isso impacta a sociedade, né, e tem muitas essas questões também até puxando um pouco, né, já que o podcast é engenharia de software, né, Rodrigo? Isso. Essa questão de código, né, porque a gente tem modelo de geração de código também, que é muito parecido com os GPTs, certo? Então, o esquema, esse é mais semelhante, para imagem não é tanto, mas o para código é bem parecido. Né? Então tem empresa que se preocupa, porque se você programar com ele, gerar um código que está licenciado por outra empresa, por acaso o modelo viu. Como é que você sabe isso, né? Então, de quem é a culpa aí, né? Quem usou do modelo. E se você está enviando o seu código como contexto para completar, você está disponibilizando o seu código para lá OpenAI processar, sabe? Então realmente é um negócio novo, né? A gente vai passar aí muito tempo discutindo, né? Vai aprender, né? Até hoje a gente não sabe lidar direito com rede social, na verdade. Sempre a gente está descobrindo coisas novas. GPTs a gente vai descobrir um monte de coisa também. Yuri, essas IAs que criam imagens, elas também utilizam funções matemáticas? Elas são redes neurais também. Elas têm uma organização diferente dos GPTs, né? Assim, e principalmente essa questão do treinamento também é bem diferente, né? Certo? Mas nessa fase que eu disse do ruído, né, você não precisa ter nenhum rótulo, você pode pegar a imagem e adicionar ruído, mas para você saber que uma imagem parece com texto, você precisa de um dataset de imagens com suas descrições. Então, tem uma dificuldade extra aí, se a gente comparar com os dados do GPT, certo? Mas ela utiliza rede neural também, é um esquema parecido, tem a fase de treinamento, os pesos vão ser aprendidos, mas o problema é diferente e a organização também é diferente, certo? Mas a base é semelhante. Tá. Aí a gente vê essas ferramentas de geração de código, né? Por exemplo, tem o GitHub Copilot, né? Que eu acho que é o mais famoso, né? Que correu na frente, né? Inclusive, assim, fantástico, né? Quer dizer, o GitHub simplesmente tem o código fonte do mundo, entre aspas, né? Tá? Open source do mundo. E aí, de repente, eles usaram, né? Open source e não open source, né? Também. Oi? Open source e não open source. Tem os dois lá. Vamos considerar que eles estão sendo bonzinhos e não estão usando o código que não podem usar, certo? Vamos considerar isso. Mas, enfim... Mas considerando que eles usam apenas aquilo que podem usar, né, de certa forma, mas já é uma base absurda, né? E aí a gente tem, no caso de código, uma estrutura de linguagem bem mais simples do que a linguagem humana, né? Sim. Então, de fato, eu estava lendo que o GPT-4, em um desses testes de geração de código, ele conseguiu gerar código com 0% de erro, né, todo o código, né, 0% de erro, e apenas 4% do código tinha algum tipo de vulnerabilidade, né, certo? E isso foi, assim, quer dizer, tá extremamente acima da média, tá certo, dos seres humanos, né? Né? E aí eu tava conversando com um ex-aluno que ele tá trabalhando numa empresa, a gente tava pedalando, aí ele disse assim, professor, eu tenho uma mistura de medo e de entusiasmo, né, quando eu uso, porque eu peguei uma solução que eu tinha feito para uma classificação que ele estava fazendo lá, jogou no ChatGPT e disse assim, melhore, né, ou me deu uma solução. Cara, ele olhou assim e disse, eu não teria tido essa ideia, né, de resolver desse jeito, e aí ficou meio, sabe, aquela coisa, né, que tipo, é assustador. Bateu o ser humano, né? Estamos sendo superados. Eu fui superado. Já eram nossos empregos. Aí eu disse a ele, calma, bicho, tenha calma. Assim. Você, na verdade, tem um troço lá que foi treinado com código de milhares e milhares de pessoas, mas ainda exige que você tenha pensado no problema. Ele está resolvendo uma parte do teu problema. E é preciso meio que você esteja guiando ele, né?
Tá? Então, eu acho que é uma mudança também de paradigma, né? Sim. A minha sala de aula, por exemplo, digamos que até, para ver como isso é rápido, né? Até o período anterior, eu ainda ensinava os alunos a consultar Stack Overflow, né? Então, na aula passada, na semana passada, eu cheguei para os alunos e disse assim, olha, pessoal, tá aí a atividade para fazer, certo? Aí eles estavam lá com a atividade. Aí eu olhei assim e eu disse, agora abram o chat GPT. Aí eles olharam assim para mim e disseram, sabe com aquela sensação de que, caramba, ele sabe que a gente tá usando. Eu disse, eu sei que vocês estão usando o chat GPT, né? E aí eles ficaram, aí eu comecei, né? Tá, pessoal, mas como é que vocês estão usando o chat GPT e tal? Aí ficava aquela coisa, não, professor, eu só uso A gente não tá fazer... usando pra colar, professor. Não, A gente não, não tá. usa, hein? Tá E bom. aí Então, eu tá fui bom? discutindo Acreditem com mais. eles, né, as possibilidades. Eu disse, olha, caramba, pega um código, veja, peça para ele explicar o código, né? Peça para explicar um conteúdo que você não está entendendo, peça para lhe guiar sobre, caramba, lá era programação orientada a objeto, e disse, ó, você está com dúvidas sobre herança? Explica, ó, o que é herança? Me dá um exemplo com o exemplo que o professor deu, né? Que é legal, que o chat, ele, como leu zilhões de tutoriais na internet, né? Ele é capaz de gerar um tutorial personalizado para você, com o problema que você está lidando no momento, né? Isso é mind-blowing, né? Assim, enfim. E aí eles foram se desarmando, né? No sentido de que, caramba, e é muito engraçado isso, né? A sensação de que, ei, eu estou fazendo algo errado, né? Então, realmente a gente está nessa fase ainda de se acostumar a usar para o bem, né? Digamos assim, as ferramentas. Sensação de ter sido pego no flagra, né? Na relação, assim, do perigo que as pessoas têm dessas ferramentas, eu acho que uma das maiores que as pessoas têm é a gente inserir alguma informação, por exemplo, no chat GPT, que a gente insere as informações no chat, se ela pode ser usadas pela essa rede para alguma coisa. Questão de vazamento de privacidade, né? Tem que ter cuidado. Eu acho que ninguém lê, mas é bom ler lá os termos de serviço, né? Se você for usar para alguma coisa aí com algum dado sensível, né? Porque eu acredito que esses dados estão sendo gravados e podem ser realimentados aí no modelo, né? Se eu não me engano, é exatamente isso que acontece. Eles meio que geram o texto e volta para o próprio ChatGPT usar de novo. Mas assim, eu acho que o texto que você digita, né? Porque a gente está falando o resultado que ele está nos oferecendo é resultado de uma rede que foi treinada, inclusive. Sim. Levou meses, né, Yuri, né? E assim, são petabytes de dados, é praticamente a internet inteira. Milhões de dólares de cloud para fazer isso. De cloud, ou seja, um processamento muito louco, né? A NVIDIA, inclusive, que todo mundo conhece aqui como processador de placa de vídeo, não é isso? E aí, de repente, os processadores são excelentes para fazer as contas matemáticas do processamento da IA, né? E ela está... Inclusive, eu li que as ações estão estourando, né, com as inovações para IA. Né? Eles não dão conta da demanda de GPU, né? Não dão. Pois é, de GPU, exatamente. Então, no fim das contas, a gente tem aí um esforço grande para a geração do modelo, né? Não é isso? Então, assim, o que a gente digita, até quando eu comecei a usar, eu estava começando a brincar. Se você chegar para o ChatGPT e disser assim, quem é? Aí você bota seu nome, né? Todo mundo já faz isso, né? Tal. Quem é Rodrigo Rebouças de Almeida? Tal. Aí ele já, como não tem nenhum contexto envolvido, ele responde, não, eu não sei quem é Rodrigo Rebouças de Almeida. Né? Aí eu digo, Rodrigo Rebouças de Almeida é professor do Departamento de Ciências Exatas, UFPB, papapá. Quando eu abro um novo chat e pergunto quem é Rodrigo Rebouças de Almeida, ele não sabe, né? Ou seja, aquela informação que a gente está dando, ela não está sendo automaticamente utilizada para treinamento, né, Yuri? Isso, isso, perfeito. Porque realmente é uma coisa muito custosa, né? Isso. Então, tem uma coisa que eu acho que eles estão fazendo, vão fazer com mais frequência, que é algo que tem no chat GPT, que não tinha no GPT-3, que é a questão lá do, você tem um like e o dislike lá para você determinar se aquela resposta foi boa. Então, eles usam isso é um outro modelo separado para ranquear as respostas e dar uma resposta que as pessoas gostam mais. Né? Eu acho que isso é mais simples de treinar do que realmente retreinar
o GPT inteiro, né? Assim, é um processo, de fato, muito custoso, né? E até eu tinha visto recentemente que o CEO da OpenAI, ele deu uma declaração dizendo que eles não estão treinando um GPT-5 atualmente, né? Não, tipo, a gente não está fazendo isso. Entendi. Certo? A gente está tentando tratar as coisas modelo, do que a gente já tem, né? A gente não começou um treinamento de uma nova versão, né? Não está fazendo isso. Tá, ok. Vamos aqui. Mas não quer dizer que eles não estão guardando os dados para usar depois, né? Não quer dizer. Eu imagino, pela natureza da tecnologia e tudo, que o que a gente insere de informação pode estar sendo muito usado para verificar qualidade da resposta, né? Sim. Muito mais, até porque eu acho que seria uma loucura você pegar simplesmente os dados dados pelas pessoas e realimentar sem uma curadoria, né, desses dados e tal. Imagine quanto lixo, né, entraria e quanto fake news também gerada pelo ser humano ali e tal, né? Há muito tempo atrás, viu, Rodrigo, teve um chatbot da Microsoft também, né, que agora a Microsoft é a principal investidora da OpenAI, mas a Microsoft lançou um chatbot que, se não me engano, o nome era Tai. Aí você poderia interagir com ela pelas redes sociais. Só que ela tinha essa retroalimentação mais constante. E aí, com poucos dias, o chatbot virou um horror. Né? Porque aí virou racista, nazista, tudo que... Sabe que as pessoas entenderam que aquilo acontecia e começaram a realmente fazer de propósito, né? E aí ela foi tirada do ar. Então, eu acho que eles não vão cometer esse erro de novo. Mas esse feedback do Curti, com certeza, e até dizem que o ChatGPT ele está aberto até hoje gratuitamente, que é para poder pegar o feedback das pessoas. Entendi. Pois é. Então, assim, tem uma coisa que é engraçada, quando... Bem, eu peço por favor, certo? Pro ChatGPT, entendeu? É interessante porque... Já tá dizendo que tá do lado dele. Enfim, né? Eu sou educado, eu sou uma pessoa educada e tal, e é engraçado que... porque... Como ele é treinado com muito conteúdo humano, ele vai interagindo com você como se fosse um ser humano, e naturalmente nós, humanos que somos, acabamos, bem, eu mesmo digo, bom dia, né, e tal, eu digo, por favor, gere isso, por favor, resuma esse texto e tal, e teve algumas vezes que eu me peguei dizendo, que massa, enter, né, como se eu estivesse conversando com alguém, entendeu, e dando esse feedback, né. Ou seja, aquele que massa que eu tô dando, pra ele não serve de nada. Ele até agradeceu, que bom que gostou da resposta, pá, né? E tal. Mas eu acho que se você quer, de fato, ajudar a melhorar a resposta, então, no lugar de dizer que legal, dê o joinha, né? E aí, inclusive, tem outros feedbacks lá, né? Às vezes você manda gerar outra resposta e ele pergunta, essa resposta nova é melhor do que a resposta anterior, né? Então, aquele feedback que a gente está dando, né, Yuri, é um troço que, de fato, na prática, ajuda na melhoria do modelo, não é assim? Sim, e é algo realmente que foi do ChatGPT para cá, né? E eles perceberam que isso faz muita diferença, né? Eu acho que principalmente para o chat, porque a gente não espera uma resposta de todo jeito, né? A gente espera como uma conversa. Né? E aí, se não está muito com cara de conversa, acho que o pessoal não gosta, né? Entendi. Tem isso também, tem razão. Muito massa. Bem, eu acho que a gente está caminhando aqui para os finalmente aqui do nosso episódio. Eu queria te pedir, Yuri, assim, tem as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e tal, e estão entendendo agora essa coisa de ChatGPT, IA e essa guinada que a humanidade está... Eu acredito nisso, né, que de fato nós estamos passando por um momento revolucionário, tá? E aí, assim, o que as pessoas poderiam ler? Você tem alguma sugestão de para onde, né? Se eu quero entender um pouco mais sobre isso, o que tu sugere, Yuri? Acho que tem muita informação, né? Assim, hoje em dia tem muita gente falando sobre o assunto. Então, vocês vão conseguir ver isso desde a grande mídia, né? Até na televisão tá sendo falado, mas tem canal do YouTube, aí depende muito, eu acho, do nível de conhecimento da pessoa e até onde você quer chegar ali, né? Mas pegando um contexto da gente, assim, que é mais da área da computação no geral, né? Se você quiser aprender um pouco mais de IA, né? Principalmente dessa parte de aprendizagem de máquina, né? Tem um livro que eu acho super legal, assim, que é um livro didático de IA, né? Que é escrito por
por autores brasileiros, né? Que é o Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Esse livro é excelente, certo? Agora, assim, ele é um livro para quem é da área. Tá, computação, certo? Né? Mas, assim, é um livro introdutório, ok? Para quem é da área. Então, você vai aprender vários conceitos, você vai ter uma noção ali, uma certa base matemática, mas também sem ser demais, certo? E aí eu acho que dá para dar uma aprendida legal. Mas uma coisa que eu gosto, eu acho que hoje está bem acessível para a gente fazer, é que eu acho que é sempre mais empolgante quando a gente consegue ter algo concreto, né? Então, hoje a gente tem muitas bibliotecas que facilitam muito você implementar o que quer que seja aí na parte de linguagem natural, mas também na parte de aprendizagem de máquina no geral, né? Então, acho que tem uma série de bibliotecas, uma das mais famosas que nós temos é o Scikit-Learn, né? Uma das bibliotecas mais famosas de aprendizagem de máquina. E se você quiser ir para redes neurais, procura lá sobre TensorFlow, sobre PyTorch. Tem livros sobre isso também, né? E aí você vai É um tipo de biblioteca virtual, assim? É uma biblioteca virtual? Não, a biblioteca é para você usar lá no código, né? Então você mesmo. É para programar mesmo, né? Eu acho que pensando assim mais na área da gente, eu acho que isso você pode ir por esse caminho, né? Porque a parte de IA, ela tem uma certa carga teórica que às vezes é pesada, sabe? Eu admito, assim. E você conseguir ver algumas coisas funcionando, acho que sempre empolga, né? Essas bibliotecas dão uma facilitada, né? Mas não deixe também de lado, não, porque também tem muita gente que usa isso errado, né? Vejo demais, assim, gente chama 3 métodos ali, faz o seu modelo, mas tá tudo errado, né? Se você tá com o conceito errado. Mas é interessante você conseguir dar esse pontapé inicial, né? Você querendo isso de uma forma mais técnica. Certo? A gente vai colocar os links, viu, pessoal, que você está ouvindo aí, eventualmente não está podendo anotar agora, tá o link na descrição do episódio, tá aí no site também, do podcast, tá? E acho que de uma forma mais geral, Rodrigo, não sei se cabe aqui, mas acho que tem um livro agora, não didático, né, assim, um livro que eu gosto muito, é um livro que é antigo, né, mas eu acho que quem gosta da temática, né, para mim chama muita atenção, é o livro que o filme Blade Runner foi baseado, né, que é aquele livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Né, então quem gostar, esse livro é excelente, toca na temática de IA, né, de seres inteligentes. Legal. E assim, o autor é ótimo, né, o Philip K. Dick é ótimo, acho que é uma leitura fácil, assim, bem interessante para quem gosta dessa temática, né, e não é nada técnico, né, o livro. Mas é bastante interessante. É uma ficção, né? É uma ficção, sim. Jonathan é antiga, mas tem muita coisa atual, né? Muito bom. Beleza. Então, eu acho que é isso, tá certo? Nós vamos ficar por aqui. A gente queria agradecer bastante aí, Yuri, pelo teu tempo, tá? A disponibilidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema, que eu acho que está começando, né? Daqui a gente vai passar, acho que várias rodadas aí de avanços, né? Com outras novidades. Então, eu já deixo o convite aqui, nas próximas guinadas aí também da própria IA, a gente trazer você para cá para conversar sobre... Eita, Yuri, e agora com esse GPT-8 aqui, cara? Mudou tudo. E aí vamos embora, né? Tá certo? Então, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Rodrigo, assim, e acho que toda tecnologia, assim, que é meio que uma quebra, né, assim, um avanço, ela chama muita atenção e cria muito ruído. Eu tenho visto muito ruído, e se eu puder, assim, estar ajudando a diminuir um pouquinho esse ruído, eu fico muito satisfeito, né, assim, porque ele fica pensando muito que é mágica, se sente muito ameaçado, talvez, pensa que vai destruir o universo, né? As máquinas estão conscientes. Então, tem todo esse tipo de discussão. A mesa de Skynet do Rodrigo ali. Isso é time máquina, né, Rodrigo? Mas eu acho que o que a gente puder fazer para tentar diminuir esse ruído, eu acho que vale muito a pena. E com certeza vamos ter mais novidades aí nos próximos meses, próximos anos, né? Acho que a tecnologia hoje, do jeito que ela é, né? Você pegar o ChatGPT, GPT-4, tem muita coisa para fazer em cima do que ela é hoje. Então imagina... Diversas aplicações. E isso que a gente nem pensou ainda, sabe? Imagina com esse negócio evoluindo ainda mais, né? Então, acho que entender
eu vejo muito como uma batalha perdida você tentar proibir isso ou bater muito de frente, porque você vai proibir vai sair um modelo open source. Certo? Inclusive, ontem lançaram, da mesma equipe do Stable Diffusion, eles lançaram um modelo de linguagem deles, né, um modelo muito grande, que é um de código aberto. Não cheguei a testar ainda, não vi a qualidade, mas nada impede que isso daqui a algum tempo, se já não for igual, que fique. Isso, entendeu? Exato. Então é realmente entender isso e tentar usar da melhor forma possível para o nosso bem, né? Certo? Então, se eu puder ajudar as pessoas a entenderem isso, eu estou bastante satisfeito e agradeço demais o convite. Massa, valeu, Yuri. Foi bom você colocar esse ponto aí, porque uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a usar foi ter a sensação de que existia uma consciência do outro lado, né? Assim, de que, caramba, essa IA está ciente do que está acontecendo aqui, e no fim, não. A gente está simplesmente, entre aspas, com muitas aspas, simplesmente, mas é uma ferramenta de geração de palavras que tem um contexto limitado, né, ao que você está conversando com ela. Na hora que você fecha o chat e vai embora, tudo some, né? Então, ela não vai ficar com raiva de você, não vai querer, tipo, você falou errado ontem e tal, não vai ter nada disso, né? Por enquanto, né? Skynet, tá certo? Somos do bem aqui, se estiver processando esse áudio, mas, enfim, não estou desdenhando das máquinas, tá certo? Fique muito claro. Mas, enfim, é importante a gente entender, de fato, onde nós estamos hoje, né? E as limitações e até onde a gente pode usufruir dessa tecnologia que, bem, eu sou um otimista, né, de que a gente pode realmente ter um uso pacífico, legal, né, para aumentar a produtividade e tal, etc. Mas, enfim, muito massa. E aí, galera, vamos dizer tchau aí pro pessoal? Aí, valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado, pessoal. Espero que tenha gostado da participação da gente aqui. E nos vemos na próxima. Tá, muito bem. Pois valeu. Então, é isso, tá? Até o próximo episódio. E lembrando que, se você estiver ouvindo esse episódio num podcast, os nossos episódios agora também estão disponíveis no YouTube, tá certo? Com vídeo. Então, acessa lá no canal, dá um joinha, bota teu like, certo? Se você está acessando via YouTube, também temos no podcast, tá certo? E ajuda a gente, compartilha o episódio aí com as pessoas, nos deem feedback, tá? Isso aqui é um projeto, é um grande laboratório, tá? Então, nós, assim como o GPT, estamos evoluindo, certo? Vamos ver aqui engenharia de software 3, 4, 5, 6 e precisamos muito do feedback de vocês, tá bom? Então, é isso. Esse aqui esse podcast faz parte do um projeto de extensão, engenharia.software, coordenado por mim, com a participação dos alunos aí, Deisiane, João, Jonathan, como bolsistas. Nós temos o apoio de empresas como a ServiceNet, a Fibus Tecnologia, a eSig Software, tá, que também apoiam esse projeto. É isso aí, nos vemos no próximo episódio. Um abraço, tchau. Tchau. Valeu.